Bom dia, Jader. Bom dia, Jader. Bom dia, Renato. Bom dia, Vitória. Bom dia, Luísa. Bom dia, Luiz com S. Bom dia, Fabiane. Bom dia, Verônica. Bom dia, Tauane. Bom dia, Vitória Alves. Bom dia, Nicole Alves. Bom dia, Tainá. Bom dia, Gaudix. Bom dia, Vitor. Bom dia, velhinho. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Aguardar mais um pouquinho os demais entrarem. E aí a gente inicia, certo? Lembrando que a aula de hoje está sendo gravada, tá? Bom dia, Luiz com Z. Minha câmera vai sumir um pouquinho, mas já volta, tá? Só estou configurando aqui. Pessoal, só para ir dando uma introdução, na aula anterior a gente terminou falando do contexto geopolítico, né? Vocês estão lembrados, a gente iniciar aí para finalizar o bimestre a geopolítica contemporânea, né? De acordo com o currículo do Estado, né? Nós temos aí essa última etapa para a gente finalizar o currículo do primeiro bimestre, tá? Nós estávamos, na medida do possível, bem estruturados na parte dos nossos conteúdos. Então, felizmente, nós não vamos ter tanto prejuízo nesse primeiro bimestre. Acredito que vamos conseguir aí passar por essa fase, ao menos aí, sem maiores danos à aprendizagem de vocês. Porém, nós precisamos aí focar o máximo possível, porque nós temos muita coisa para ver ainda, tá? Lá na última aula do Centro de Mídias que vocês tiveram, ele falou de África, né? África é um dos temas que vocês vão ver, mas não nesse momento, tá, gente? Tá bom? Então, assim, eu vou focar com vocês. Vamos dar continuidade àquilo que a gente estava fazendo, tá? Eu vou fechar essa questão de geopolítica, né? Nós vamos falar um pouquinho já sobre a questão da geografia do crime, que é o que vai fechar. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão de globalização, e aí a gente vai finalizar agora falando um pouquinho sobre o terror, né? Na questão da guerra global e a globalização do crime, tá? Eu vou só aguardar mais um pouquinho e a gente já vai dar início.
Pessoal, só um minutinho aqui que eu estou procurando o arquivo que eu deixei aqui e eu não estou encontrando. Alguém ficou com alguma dúvida da nossa aula anterior? Pode se pronunciar, gente, por favor. Alguém está com alguma dúvida de acesso, alguma questão aí que tá de certa forma prejudicando vocês? Como que tá? Podem falar, por favor. Sobre as nossas atividades, gente, eu vou, a partir da próxima aula, tá? A partir da próxima aula eu já vou entrar com vocês com o Google Forms. Então, nós vamos ter a aula de hoje, né, que vai ser aí mesmo sobre a questão para finalizar, a questão de nova ordem mundial, né? E aí eu vou enviar para vocês um Google Forms, tá? Eu já vou iniciar agora, que eu achei o que eu estava procurando. Deixa eu só ver quem está tentando entrar, o Marcos Matias. Seja bem-vindo, Marcos, um bom dia. Só um minuto aqui, gente, nós já vamos iniciar. Só estou configurando um negocinho aqui rapidinho. Nós já vamos lá. Pessoal, sugiro que vocês já fiquem com o caderno no jeito aí. Aquela orientação de sempre, tá? Para que vocês, na medida do possível, vão fichando aquilo que for sendo dito, tá? Posteriormente, eu posso estar disponibilizando para vocês o slide que eu vou estar utilizando na aula de hoje, tá? E vocês façam um fichamento no caderno para que vocês tenham essa matéria aí, esse conteúdo que nós vamos abordar hoje, completo aí no caderninho de vocês. Deixa eu só ver quem está tentando entrar. A Júlia, seja bem-vinda, Júlia. Tô com um probleminha aqui de formatação, não sei o que lost que tá acontecendo aqui, mas eu já vou resolver. Certo, vamos lá, ordem mundial. Tô configurando umas habilidades aqui e ele saiu do que eu queria que eles ficassem, mas não tem problema. Vai ficar bom assim. Lá. Então vamos lá. Salvar. Beleza. Pessoal, vocês me ouvem bem? Dá um sinal de fumaça aí. Sim. Ok, vamos lá então. Eu vou compartilhar com vocês aí um slide, tá? E aí a gente já vai dar sequência na aula. Professor, Oi. a Kézia mandou uma pergunta aqui no chat. Ela falou que ficou com dúvida no neocolonialismo, que principal acontecimento foi a partilha da África. Tá, mas a África a gente não vai abordar agora. Eu falei lá no começo da aula, tá? Mas a partilha da África lá no neocolonialismo foi que ele abordou lá durante a aula, foi quando eles meio que repartiram a África cada um para um país. Então, cada país lá dos europeus, conquistadores do continente africano, né? Cada um teve uma parcela vamos colocar assim, cada um ficou com uma fatia, né? Foi bem como se a gente tivesse pegado um bolo, vamos imaginar que a África era um bolo, né? E que cada um dos colonizadores ficaram com a parte, né? Quando a gente fala de neocolonialismo, a gente fala de novo colonialismo. Então a gente traz isso agora para os dias atuais, né?
Então, assim, mas professor, a África não é independente? Exatamente, ô Danilo, exatamente. Apesar da África ser independente, a gente tem muita influência de países europeus naquele continente ainda nos dias atuais. É uma dependência que criou-se por conta da forma com que a África foi colonizada. Então, nós tivemos a África como uma colônia de exploração, né? A gente já abordou bastante a questão de colônias de exploração, e tanto isso quanto... Não, Kézia, não foi isso, tá? Por isso que eu falei para deixar a África de lado, nesse momento, porque vocês vão confundir com a questão do conflito norte-sul e não tem uma relação direta. É claro que a África, ela fica sendo parte, o continente africano. Quando a gente fala África, a gente tem que lembrar que é um continente imenso, né? Cheio de peculiaridades, cheio de distinções, né? Povos diferentes, né? Culturas diferentes e uma história totalmente diferente do que quando a gente falar assim, Angola, quando a gente falar de Egito, a gente está falando da África, mas nós estamos falando de países que têm aí culturas diferentes, tá? Então, assim, vamos deixar a África um pouquinho de lado, a gente retoma isso lá no momento certo, porque senão realmente vai ficar surgindo essas dúvidas, tá? Eu não sei qual o critério que foi utilizado lá no Centro de Mídias, mas não é a continuidade do que está no currículo do Estado, tá? Então, assim, aquilo que está no nosso plano de aula do primeiro bimestre, que eu vou enviar novamente para vocês, que foi feito lá no início do primeiro bimestre, eu vou compartilhar com vocês mais uma vez, vocês vão ver que a gente não fala de África, né? Se alguns já olharam aí, ainda tem esse arquivo, vocês vão verificar que isso não fala de África, tá? Mas, enfim, essa questão do neocolonialismo na África é justamente por conta dessa dependência que foi criada, tá? Por conta da maneira com que o continente foi colonizado, né? Como ele foi partilhado, como ele foi repartido, tá bom? Enfim, vamos retomar nossa aula. Eu vou colocar o slide aqui agora. Depois, se porventura a gente tiver um tempinho, eu finalizo esse conteúdo de África aí, mas eu acho melhor deixar para o momento certo, tá? Vocês conseguem ver minha tela aí? Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Alguém fala comigo no microfone, por favor. Sim. Beleza. Então tá aqui, gente. Beleza. Obrigado. Tá aqui, ó. A nossa área, né? Ciências Humanas e suas tecnologias, ensino médio e terceira série, geopolítica mundial atual. Então vamos lá. As habilidades de hoje. Eu vou dar um minutinho aí para vocês copiarem, tá? Analisar situações representativas da ordem mundial contemporânea e do papel exercido pelas potências hegemônicas na manutenção do sistema mundial vigente. E identificar os processos de integração regional na ordem mundial contemporânea, apontando o papel dos órgãos multilaterais na integração latino-americana. Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês estarem copiando isso aqui.
Mais um minutinho. Pessoal, caiu aqui, o meu computador ele entrou em reinício aqui, tá? Eu peço que vocês tenham paciência aí, porque ele reiniciou aqui para atualizar justo agora, mas enfim, faz parte. Não saiu aí não, que já tá retornando. Desculpem, mas eu vou até mostrar para vocês, ó. Vocês conseguem ver? Tá reiniciando aqui, ó. E infelizmente eu vou ter que aguardar um pouquinho para retomar os slides, tá? Acredito que não vai demorar muito, não. Já tá no processo final aqui. Vocês estão terminando já ficaram quase terminando a habilidade, né? Eu vou abrir novamente aqui. Eu vou sair do dispositivo, fiquem na sala aí. Eu vou sair do dispositivo obrigado. Esse Renato é o Péricles? É o Péricles, né? Obrigado, Péricles. Já vou retomar no Note aqui, porque fica melhor para falar com vocês. Eu não sei, cara, esse computador eu estou trabalhando com ele o dia todo. Ontem eu não estava em aula, eu estava trabalhando em documentos, estava preparando a aula de hoje para vocês, e ele não pede atualização. Aí hoje, do nada, ele atualiza sozinho, sem nem mandar um aviso de, ó, né, pode atualizar agora, né, mas enfim, esses problemas técnicos, quando a gente está aí no ensino à distância, é um tanto quanto natural acontecer, porque infelizmente a gente não tem aí na máquina a mesma segurança que a gente tem, né, de maneira presencial. A gente depende da internet, a gente depende do dispositivo do aparelho, né? E aí a gente acaba ficando sujeito a isso. Ô, gente, vocês estão tão quietinhos hoje, o que está acontecendo? Estão com medo só porque está gravando? É alguma coisa estranha. O que está acontecendo? Nem o Josué não falou nenhuma besteira hoje. O que está acontecendo? Tá estranho isso, eu estou até meio que assustado. Mas enfim, eu vou sair desse dispositivo aqui e vou entrar no outro já rápido. Porque senão vai ficar duas janelas abertas. Se ele só abrir aqui o computador, que já tá ligando aqui, a gente já volta para esse dispositivo aqui. Ô, meu querido, não é para você abrir aqui, é só para você abrir o WhatsApp para mim pegar o link. Vai, abre o WhatsApp aí, por favor, vai. Ajuda o pai. Vamos lá, abriu. Ótimo. Saindo do celular, tá, gente?
É sempre desse jeito. Quando a gente está gravando, não dá nada certo. Mas, enfim, os problemas técnicos já foram resolvidos. Vamos retomar nossa aula, tá? Deixa eu só abrir a janela que eu quero compartilhar com vocês e vamos retomar. Beleza, o Péricles mandou as habilidades lá, então vamos continuar. Bom, pessoal, geopolítica. Então, o que seria o termo geopolítica? Né? Então, aí eu separei em alguns tópicos, né? E para facilitar aí para vocês, então tá aqui, ó. Identificar a disputa de poder, né? Qual tipo de poder? Poder cultural, né? Poder político e o poder econômico, né? Quando a gente fala de geo, a gente fala de terra, a gente fala de espaço, a gente vai falar de tudo aquilo que compete à geografia inserida na política, né? Aí a gente vai falar na questão da disputa de poder, né? Esses três poderes principalmente, e entender como se dá essa disputa de poder, né? E identificar qual país é uma grande potência mundial, né? Nesse contexto todo, né? A gente já tem alguns países aí que a gente pode considerar como potências mundiais, mas principalmente um, né? Deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar na reunião rapidinho aqui. Quem que era que pediu aqui? Que agora eu não consigo ver por conta da apresentação. Por conta da apresentação, eu não consegui ver quem pediu a entrada. Por favor, quem pediu para entrar aí, pede para pedir novamente, por favor. Que aí eu tento aceitar aqui, porque a hora que eu estou na apresentação eu não consigo ver, né, quem é que está pedindo para entrar. Vocês continuam vendo a tela normal aí? A tela dos slides? Pessoal? Alguém fala? Beleza. Sim. Então, beleza. Os principais motivos desses conflitos que envolvem a questão geopolítica, né? Então a gente tem a questão das reivindicações nacionalistas, né? Os interesses nacionais, né? Questão de contestações de fronteiras, né? Os países, eles contestam, alguns países contestam os limites, né, de seus territórios, buscando, é claro, a ampliação dos mesmos, né? Então, é um contexto aí geopolítico também. A instabilidade política, né? O que é instabilidade política? Pode ser causada por conflitos internos, externos, acaba levando a política de algum território aí ficar instável, né? Como, por exemplo, a gente tem aí as questões que acontecem lá na Venezuela, enfim, várias outras partes do mundo aí que causam essa questão de instabilidade política. Disputas de áreas de influência, né? O que seriam áreas de influência? Aquelas áreas que, por algum motivo, elas vão dar a quem for detentor dessas áreas vantagens, né? Seja elas de localização, de exploração de algum recurso, são áreas aí que vão fazer com que esses países que estão dominando esse território tenham uma influência sobre algo, né? Aí a gente tem a questão da religião, né, que também é um dos principais motivos aí do conflito geopolítico. As diferenças socioeconômicas, e aí aqui remete a questão lá do conflito norte-sul, né, daquela questão que a gente abordou nas aulas anteriores, né, ações terroristas e arsenais bélicos. Para quem não sabe, quando a gente fala arsenal bélico, nós estamos nos referindo a armas, né, a potencial armamentista de guerra mesmo. Tá? Tratado de não proliferação de armas nucleares. O que foi esse tratado? Esse tratado aqui, né, que remete a esse slide, a gente vai falar da questão que ocorreu durante a Guerra Fria, né? Que, obviamente, tinha o temor de um novo confronto, né, de uma nova guerra,
né? Lembrando daquilo que aconteceu recentemente na Segunda Guerra Mundial, com a questão de Hiroshima e Nagasaki, né? E a partir desse momento, nós tivemos aí, durante o período da Guerra Fria, esse documento, né, que foi aí ratificado aí por cerca de 187 países, e que tinha como principal objetivo não deixar com que todo mundo tivesse aí domínio de armas nucleares. Aí nós temos duas frentes, né? Nós temos a frente que vai defender que as armas nucleares elas não são importantes, porque elas não trazem nenhum benefício direto para o povo, para a população, para as pessoas. Porém, a gente vai ter a outra vertente que vai defender que, como alguns países já têm esse tipo de armamento, né, que seria de total direito dos outros países também terem esse tipo de, de, de armas, né, para sua própria segurança e para a garantia da sua hegemonia enquanto nação, né? Porém, a maioria entende que quanto menos armamentos nucleares existirem, melhor, mais seguro seria o mundo, né? E eu concordo em parte com esses, mas eu acredito, uma opinião pessoal minha, que nenhum país deveria ser detentor de armas nucleares, né? A gente viu aí o que aconteceu na Segunda Guerra e a partir de então, né, nós tivemos aí uma supremacia norte-americana e a gente entende que isso aí foi uma questão, obviamente, conquistada por conta da China, né, Reino Unido, França, Rússia, né, que foram as principais que se comprometeram a não utilizar, né, e nem mandar essas armas nucleares, nem emprestar essas armas nucleares para outros, né? Para outros. Então, assim, eles são detentores dessa tecnologia, né? E eles se comprometerão, nós não vamos ajudar ninguém, né? Assim, vamos falar bem de uma maneira bem sincera, né? Nós não vamos ajudar porque a gente não quer concorrência, a gente não quer que mais ninguém tenha mesmo, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente vai usar mesmo. Nesse momento, a gente não vai usar porque é interessante para nós. Então, assim, a ideia desse tratado é muito, muito interessante, no meu ponto de vista, porém, nós temos aí, por exemplo, o exemplo da Coreia do Norte, né? Que tá, eu até deixei escrito aí no slide, que se retirou do tratado em 2003, né? E aí o que acontece? Nós já temos uma iminente, medo, entre aspas, tensão envolvendo a Coreia do Norte. Então, tudo que se diz na atualidade, a gente vê muito, às vezes, essa questão geopolítica na televisão, né, essas abordagens aí, a gente vê muitas citações da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, a gente sabe que o ditador, aquele que comanda, né, aquele país lá, ele é bem instável, então há rusgas, né, às vezes atritos, e o mundo todo fica temeroso. Então, assim, não adianta todos se proporem a não proliferar armas nucleares, enquanto a gente tem alguns que detêm essa tecnologia. E aí, a exemplo da Coreia do Norte, um que sai acaba deixando o mundo todo instável, né? Aí tem outro dado aqui que eu deixei para vocês, o último. A Índia, o Paquistão, Israel e Coreia do Norte não faziam parte do tratado até 2010. Então,
é o último dado que a gente tem. Parece que 2010 é muito longe, mas não é, tá? Tudo bem até então, gente? Alguém pode abrir o microfone, diz se está ficando claro isso aí para vocês, se eu estou falando alguma coisa que vocês não estão conseguindo entender. Falam comigo aí que eu preciso escutar. Tá tudo tranquilo, gente? Fala comigo, fala para mim, fala que eu tô cansado. Ah, beleza. Fala tu que eu tô cansado. Enfim, vamos lá então. Vou dar continuidade. Deixa eu ver se no chat aqui alguém falou alguma coisa. Ah, o Júlio falou que a internet dele caiu e que ele está com 4G. Ah, tudo bem, beleza. Sem problema. Ele está conseguindo acompanhar, ô Rebeca? Ele está aqui na sala, o Júlio? Não. Ele Acho que não foi a está? Júlia. Foi a Júlia. É Júlia. Ah, a Júlia. Júlia. Ah, tá. É. A Júlia, ela tá na sala? Ela voltou? Acho que não. Não, voltou não. Deixa eu ver. Voltou não. Não voltou, né? Bom, depois que a gente terminar a aula, eu vou dar uma ajeitada nesse vídeo aqui, vou dar uma editada e Professor, vou disponibilizar no YouTube, tá? Oi, quem fala? É, a Vitória, a Júlia acabou de postar no grupo que é para avisar você que o Wi-Fi dela caiu, que tá no 4G e para mandar o slide depois. Ah, tudo bem, sem problema. Fala para ela que alguém avisa ela no grupo aí que eu falei que eu vou disponibilizar, além do slide, eu vou também colocar a aula depois no YouTube lá no meu canal, para que vocês possam aí dar uma olhadinha, tá? Não, a tela tá preta porque eu saí para vir no chat, tá, ô Jada? Já vou voltar lá. Aí, ó, viu? Voltou, não voltou? Voltou a apresentação, gente? Fala comigo que agora eu não vejo a tela de vocês, só vejo a tela da apresentação. Sim, voltou. Beleza. É porque quando eu vou para o chat, como abre outra janela para mim aqui, eu não consigo ver a janela de vocês, tá? Beleza, vamos lá. Bom, nessa questão da geopolítica, quais foram as principais consequências, né? A primeira, e eu acho que é a que a gente deve levar em maior consideração aí no caso, é as perdas humanas, né? As perdas de vidas por conta desses conflitos envolvendo a geopolítica, né? Então, as perdas humanas, eu creio que é a principal consequência disso, né? Depois nós temos a questão dos danos econômicos, nós temos a questão dos desequilíbrios acentuados. Professor, que tipos de desequilíbrios? Vários tipos de desequilíbrios. Enquanto alguns países eles se sobrepõem aos outros, né, de maneira armamentista, econômica, né, tudo isso causado justamente por conta desses conflitos aí, né? As culturas destruídas. Professor, como assim culturas destruídas? Deixa eu ver que tem alguém pedindo para entrar aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver antes de cair. É a Alice. Seja bem-vinda, Alice. Eu acho que eu consegui aceitar ela. Ela entrou? Deixa eu ver. Ai, Jesus. Ah, entrou. Beleza. Continuando aqui. Alice, seja bem-vinda. Tô continuando, tá? Depois, se tiver alguma dúvida, a gente tira aí a hora que eu terminar essa explicação. Mas vocês podem me interromper, tá, gente? A qualquer momento. Podem falar comigo, mas abram o microfone para falar, tá? Não falam no chat, não, porque eu não estou vendo a tela do chat nesse momento. Tudo bem? Se precisar falar comigo, abre aí o microfone e fala que eu estou ouvindo. Quando a gente fala em cultura destruída, a gente vai falar de todo o aparato, né, cultural. Nós vamos falar desde costumes, desde aquilo que foi adquirido num período histórico, né, que foi construído, que foi, de certa maneira, conquistado por aquele povo, que durante Professor? Oi. Desculpa te atrapalhar, é que não tá mais aparecendo a tela com os slides. Sumiu, gente? Aham. Espera lá que a gente já resolve isso. Espera lá que a gente já resolve essa questão.
Mas hoje eu vou te falar, viu, rapaz? Ô, parece que abençoaram aqui, não sei o que foi que aconteceu, o negócio tá sinistro, hein? Olha, o slide fechou, cara, por isso que não tava aparecendo. Ô, Lost. Agora eu preciso ver onde é que tá esse diabo desse slide. Ai, meu Jesus, eu vou te falar uma coisa, viu? Quando o negócio é pra Quando o negócio é para. Parece que quer pirraçar o professor. Tomar cuidado para não soltar uma palavra inadequada aqui nesse momento. Esse momento tão lindo. Vamos lá. Eu tô sabendo, seu Péricles. Eu tô sabendo que é só por isso. Eu tenho certeza que é só por isso. Mas, enfim, faz parte, né? Pois é. As aulas anteriores foi tudo uma belezinha. Aí chega hoje e começa. Mas vamos lá, agora voltou, né? Voltou. Beleza, vamos lá então. Vamos lá onde a gente tinha parado. Aqui. Aqui nós vamos ter, né, a questão, a gente parou aqui na questão das culturas destruídas, né? O medo, a fome, né? Acabam sendo espalhados por conta desses conflitos, ou por conta de uma situação em específico que venha a impactar de uma forma geopolítica. Por exemplo, a gente pode considerar a atual crise causada pelo Covid-19 como um problema geopolítico, tendo em vista as coisas que a gente já pontuou aqui? Alguém fala comigo. Eu acredito que pode, Sim. professor. Por que a gente pode considerar como geopolítico? Porque ela abrange vários territórios, né? Ela também causa perdas humanas, ela também causa danos econômicos, ela também causa desequilíbrios acentuados, né? De certa maneira, destrói culturas, causa um medo também, fome, né? Aumenta o número de órfãos? Talvez, né? A gente não sabe ao certo quais as pessoas que estão falecendo, se tem aí filhos aí, né, de idade aí vulnerável, né? A gente só não tem o surgimento de um exército de refugiados, porque, infelizmente, é uma pandemia mundial, então não tem muito para onde correr, né? Quando a gente fala surgimento de um exército de refugiados, vocês precisam contextualizar, né, que o refugiado ele está fugindo de alguma coisa, né, em sua maioria, ou ele está indo em busca de algo para melhorar a sua vida, né? É claro que quando ele foge, ele também está, de certa forma, querendo melhorar a sua vida. Mas refugiado, já a própria palavra já diz, né? Fugir, de fugitivos, né? Está fugindo, está buscando alguma melhora por conta de um contexto aí ocorrendo no seu habitat natural, vamos colocar assim, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Posso prosseguir para o próximo slide? Gente, quando eu perguntar, alguém fala sim, professor. Sim, professor. Obrigado. Vamos lá. Gente, esse é um slide um pouquinho mais denso, tá? Eu vou fazer recortes aí do principal, porque aqui a gente vai falar da questão dos Estados Unidos, né? Então nós temos aí essa nova ordem mundial, né? Que depois do término da Guerra Fria, que a gente falou aí na última aula, né? Ela vai ser comandada pelos interesses dos Estados Unidos, né? Então, mesmo a gente pode dizer que os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, a gente pode dizer que sim, né? Entre aspas, sim, porque conseguiu a reunificação da Alemanha, né? Conseguiu a expansão capitalista e, em sua maioria, é o país aí que vai deter
aí a supremacia, né, mundial. Então nós temos aí essa política dos Estados Unidos marcada pelo unilateralismo. Alguém pode definir para mim o que é unilateralismo? Um lado só? Exatamente. E qual lado seria? Quando a gente fala Um lado assim, americano, você? exatamente. Quando a gente fala assim, ó, a política dos Estados Unidos externa é marcada pelo unilateralismo. A gente está querendo dizer o quê? Que os Estados Unidos é assim. Vocês vão para cá. Vocês vão para a direita. É unilateral. Não tem aquela conversa, aquele diálogo, aquela questão. Não, é assim, né? Por que os Estados Unidos agem dessa maneira? Para manter sua supremacia, né? Aí aqui está escrito, ó, recusaram-se a ratificar o protocolo de Quioto. Vocês lembram o que era o protocolo de Quioto? O que dizia o protocolo de Quioto? Alguém aí consegue me dizer isso? Alguém consegue me falar sobre o protocolo de Quioto? Ele foi um protocolo Terra. para que diminuísse as emissões de gases poluentes? Exatamente, exatamente. Houve essa conferência, né, para que todos os países entendessem que estavam poluindo mais do que deveriam, né? E esse protocolo de Quioto ele vinha definir alguns pontos aí extremamente importantes para que houvesse essa diminuição desses gases poluentes, né? E os Estados Unidos, obviamente, né, se recusaram a assinar, né? Não, a gente não quer participar desse protocolo, tá? Retiraram-se da Conferência Mundial contra a Discriminação e o Racismo, lá na África do Sul, em 2001, né? Porque eles acham que eles não discriminam, que eles não praticam racismo esse é o tipo das posturas, né, que são tomadas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o americano ele pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, e em quarto, se sobrar um pouquinho, ele ainda pensa em americano. Então a gente não pode, às vezes, romantizar as questões que ocorrem. Os Estados Unidos, os que países, não sei o que lá. Mas o americano ele só quer saber dos interesses dele. Então a gente vê, às vezes, nesse contexto aí que a gente vê mesmo o Brasil numa relação aí de, como eu posso colocar para não soar estranho, de uma relação bem distinta, vamos colocar assim, nos Estados Unidos, né? Uma questão de hierarquia americana em cima do Brasil, de posse, né? Que a gente vê algumas pessoas na atualidade comentando: mas os Estados Unidos está querendo ajudar, está querendo isso, mas o Trump vai auxiliar o Brasil. Não, gente. O americano não pensa em brasileiro, não pensa em ninguém a não ser americano, tá? Essa é a triste realidade. Se a gente vê uma ação que a gente poderia aí aplaudir vindo dos Estados Unidos, vocês podem ter total certeza de que há um interesse, na sua maioria econômico, por detrás dessa ação, infelizmente. Tá? Então, assim, eles, por exemplo, têm outros pontos importantes aqui, aumentaram o protecionismo comercial de alguns produtos, né? O que é isso? Alguns produtos aí que eles fabricam, eles tiveram essa questão de proteger, né, o comércio desses produtos, lançaram ofensiva militar sem aprovação da ONU, né, vocês devem se lembrar aí da invasão do Iraque, etc.
Com a posse do Barack Obama em 2009, a política externa dos Estados Unidos aponta para um declínio do unilateralismo por meio de medidas como. Então, Barack Obama, por ser progressista, ele tentou aí, né, diminuir um pouco dessa questão unilateral, né? Então, teve aí fechamento de prisões, proibição de torturas e interrogatórios, disponibilidade de diálogo com um país tido como eixo do mal, na era do Bush. Então, assim, tudo aquilo que o Obama fez no governo dele, o Trump já, né, vocês devem ter visto já alguma coisa, o Trump, de alguma maneira, já deu um jeito de exterminar, e de certa forma deixou bem claro que o governo do Obama foi um governo prejudicial aos Estados Unidos, né? E aí a gente tem controvérsias, né? Tudo bem? A gente tem aqui ainda, por fim, a questão dizendo que o Obama ele manteve algumas políticas, né, na agenda internacional, e entre elas a guerra contra o terrorismo. E agora vocês vão entender um pouquinho melhor. Alguém já ouviu falar desse 11 de setembro de 2001? Sim. Vocês já eram nascidos em 2001? Não, né? Eu me lembro muito bem desse fatídico dia. Foi um dia muito triste pelas percas, né? E foi uma retaliação mesmo, foi uma maneira de mostrar para os Estados Unidos que eles não são totalmente aí imunes ao mundo, né? Foi uma atrocidade, uma barbaridade, milhares de pessoas foram atingidas por aqueles ataques, porém foi aí, de certa maneira, um sinal, né, de que os Estados Unidos não estavam caminhando pelo caminho melhor, né, que estavam conquistando vários inimigos, né. Então a gente tem a questão da doutrina Bush, né, justamente por conta desse 11 de setembro, com a guerra preventiva, ele falava que ele precisava agir para prevenir outros ataques, né? Essa é a chamada doutrina Bush, né? E que reafirmava o poderio militar do país, mostrava que os Estados Unidos tinha sido atacado, mas que tinha o maior poder militar ainda, né? Eles abandonaram a questão da doutrina reativa, né? Atacaram os estados terroristas mediante intervenções militares preventivas. Então, aqueles países onde tinha o terrorismo, né, eles falavam assim, vamos intervir, né? Vamos intervir. E definição do eixo do mal. Eles falaram que Coreia do Norte, Irã e Iraque eram o eixo do mal. Que lá acontecia tudo de ruim e que por isso eles precisavam intervir nesses lugares, né? Então eles eram o império do bem, né, os Estados Unidos, e os apoiadores dos Estados Unidos seriam o império do bem, entre aspas, e Coreia do Norte, Irã e Iraque, e os simpatizantes seriam o império do mal, né? E aí, a partir de tal momento, eles passaram a aprovar aí leis de restrição dos direitos civis, aí passaram a grampear telefones, começaram aquela terrível filtragem, vamos colocar assim, das pessoas que entram nos Estados Unidos, né? Porque todo tipo de estrangeiro era suspeito. Eu até assisti um documentário que foi uma coprodução da americana com o Brasil, que chama Olhos Azuis, e que ele trata exatamente desse tipo de abordagem, né? Lá no centro alfandegário lá dos Estados Unidos, na questão da imigração, né? E que um brasileiro que já morava nos Estados Unidos, que ao sair para visitar os familiares no Brasil, quando estava retornando, sofre aí, né?
ações de extremo repúdio, vamos dizer assim, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, eu recomendo, tá? Chama Olhos Azuis. Fortalecimento de alianças com outros países, né, estados. Quando a gente fala estado, referindo-se a mundo, a gente fala de país, né? Tudo bem? E, por fim, a gente vai começar depois o conflito na Ásia. O nosso horário já se estendeu, tá? Eu vou só finalizar a aula e depois na próxima, a gente continua a partir dos conflitos na Ásia, que aí a gente vai falar única e exclusivamente sobre esses conflitos, e vamos aí contextualizando até a gente chegar na questão primordial, que é a finalização da nossa abordagem sobre geopolítica. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês se vocês compreenderam o que foi abordado até aqui, na medida do possível, se está tudo certo. E aí? Sim, entendemos. Eu acho que todo mundo entendeu. E aí, gente? Sim. Uma câmera aí, abre a câmera para a gente fazer o registro fotográfico da aula de hoje. Ai, Alice. Ai, Alice. Não, eu não pedi para abrir ainda, Péricles. Relaxa. Precisa sim, senhor Jader. Eu não sei por que as pessoas têm tanto medo de aparecer em foto. Vamos lá, por favor, pessoal. Aí, na medida do possível, abram a câmera rapidinho. Porque estamos só a derrota. Nossa, eu estou luxuoso. Olha como eu estou. Terno de linho, gravata borboleta, barba muito bem feita. Olha só. Ninguém tá lindo, gente. Não é para ser lindo. Até porque é impossível vocês ficarem lindos. Olha lá, a Vitória, o Vitor. Ah, Péricles. Ai, você é tímido do quê, cara? Bora. Hello, vamos abrindo. Kézia, vai pelo PC. Ah, tá. Tá bom, Kézia. Se não tem câmera, não tem problema. Vamos. Ah, só tem 2 com câmera? Eu não acredito. Ah, então. Ah, gente, pelo amor de Deus santo. Ah, não. Não, 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 não. Aí. Eu tô esperando o GC ligado dele. Não, 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 não. O Péricles faz isso de gracinha, ó. Ele fez esse cabelo de gracinha. Eu quero ser um. Pior que não fiz, é verdade, verdade. Ah, você fez sim. Vamos lá, gente. Mais alguém aí? Bom, quem abriu a câmera aqui agora, eu vou fazer o print, vai ficar aí registrado com um ponto a mais na nota, tá? Quem não abriu a câmera, eu não vou prejudicar, mas também não vou ajudar. Olha só como as câmeras estão se abrindo! Que coisa linda! Rapaz, eu fico tão... Você viu como que a motivação faz a diferença nesses momentos? Gente, muito obrigado, tá? Foi interessante. Muito obrigado. O que foi, Pérez? A Nicole é mentirosa, a câmera dela tá funcionando sim. Mas cada um não tá mentindo para mim. Gente, muito obrigado por vocês estarem atentos à aula de hoje. Eu peço desculpas pela questão aí
de interrupção, por ter caído a nossa videochamada, mas vocês sabem que, infelizmente, nossa senhora, vocês sabem que, infelizmente, isso não depende da nossa vontade e que a tecnologia, às vezes, elas nos pregam peças. E sim, Péricles, é estadunidense. Eu falei americanos, eu me equivoquei, o professor se equivoca também, tá? Mas eu estou explicando uma coisa envolvida num contexto, eu acabei colocando uma palavra errada, tá bom? Me desculpa, é realmente estadunidenses, a pronúncia correta, tá bom? Enfim, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, vão comer alguma coisa, descansar e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Adeus. Falou, professor. Falou, vai, Galdinks, vai dar uma dormida, vai. Tchau. Sai, Elias. Tchau, gente, Tem tchau. tanta coisa pra eu fazer. Você que lute. A gente tá aí na luta, né? É isso aí. Vão com Deus, gente. Tchau.